E hoje a gente vai falar sobre descobrir a verdade. Mas antes da gente começar, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e a repetir uma oração comigo. Repita assim: Espírito Santo, quebrante o meu coração, em nome de Jesus. Eu creio que essa é uma noite onde o Espírito Santo de Deus, ele vai quebrantar o meu e o seu coração. E eu quero te convidar a entrar nessa jornada de descobrir a verdade comigo, amém? O texto base da nossa série é João 8, do 31 ao 32. João 8, do 31 ao 32, que diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Amém? Esse é o texto base da nossa série, e hoje eu quero falar para vocês 5 pontos dentro desse texto de 2 versículos que nos ensinam o que significa verdadeiramente descobrir a verdade. O que será que significa descobrir a verdade na minha e na sua vida? Quais são as implicações de descobrir a verdade? E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que quando a gente descobre a verdade, isso significa que a gente tem que crer na verdade. O versículo do nosso texto base começa: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, descobrir a verdade significa crer na verdade. Cara, não basta só eu e você a gente descobrir essa verdade, a gente precisa crer nessa verdade. E a verdade é que existe um preço, que é cobrado de todos aqueles que descobrem a verdade e decidem viver essa verdade todos os dias. E esse preço se chama fé. Descobrir a verdade exige de mim e de você fé. E note que eu disse que é daqueles que decidem viver a verdade todos os dias. Em algum momento da sua vida, você vai precisar decidir se você vai viver a sua vida, escrever a sua história a partir da lente da fé ou a partir das lentes das circunstâncias. Porque, como eu disse, e volto a repetir, existe um preço que é cobrado daqueles que descobrem a verdade e decidem viver a verdade todos os dias. E esse preço se chama fé. E por isso eu quero te perguntar, qual que é o nível da sua fé hoje? Qual que é o nível da sua fé hoje? Sabe, não foi à toa que Jesus disse que se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente podia dizer para um monte: vai para lá e para cá, e ele iria. E nada seria impossível para a gente. Cara, não foi à toa que Jesus disse isso. O grão de mostarda é uma das sementes mais pequenas. Se fosse fácil ter fé, Jesus não teria usado esse exemplo. E o mais curioso é que, apesar de ser um grão tão pequeno, uma semente de mostarda pode crescer e se tornar uma planta de até 3 metros de altura. Sabe o que isso ensina para mim e para você? Ninguém se torna um homem ou uma mulher de fé da noite para o dia. Existe uma jornada de fé que eu e você, a gente precisa trilhar depois que a gente descobre a verdade. E eu te pergunto, você tem trilhado essa jornada de fé? O que você tem feito com a verdade que você descobriu? Porque a gente precisa crer nessa verdade e caminhar em direção a essa verdade. E eu e você, a gente pode aprender muito sobre fé com um homem chamado Abraão. Cara, eu gosto muito de Abraão. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E ele é um cara que nos ensina a ter fé. E eu queria falar um pouco com vocês sobre isso hoje, nesse primeiro ponto, lendo com vocês Gênesis 12, do 1 ao 5. Gênesis 12, do 1 ao 5. Vai dizer assim: Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló,
todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã e partiram para a terra de Canaã. Para a gente entender por que descobrir a verdade significa ter fé, eu quero falar com você rapidamente sobre o contexto em que Abraão estava inserido. Cara, quando Deus chamou Abraão, Abraão já tinha 75 anos de idade. Cara, ele já não era tão mais jovem, ele já era um pouco velho. A distância que Abraão tinha que percorrer de Harã até chegar à terra prometida era cerca de 724 quilômetros. Era longe. Cara, eles não tinham carro, tinham que ir a pé. Você consegue 724 quilômetros a pé? Eu estou penando para correr 5. Era longe que ele tinha que ir. E outro ponto importante, nessa época a cidade onde Abraão vivia, que era Harã, era uma cidade politeísta, ou seja, eles acreditavam que existia mais de um Deus. E Abraão, ele estava inserido então nessa cultura de idolatria, e não só a cultura da cidade era uma cultura de idolatria. A cultura da família de Abraão também era uma cultura de idolatria. Por quê? Josué 24:2. Josué 24:2 diz assim: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, o pai de Abraão, de Naor, que viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Resumindo o contexto de Abraão, ele tinha 75 anos de idade, já era velho, tinha que andar 724 quilômetros para chegar na terra que Deus tinha prometido para ele. A cultura da cidade e a cultura da família era uma cultura de idolatria, então provavelmente ele não tinha um apoio, tipo assim, pode ir, Abraão, vai dar certo. Sabe por que eu estou te contando tudo isso? Porque eu quero que fique claro para você que Abraão, ele precisou descobrir a verdade em algum momento da vida dele. Ele precisou descobrir a verdade, e quando ele descobriu a verdade, ele precisou crer na verdade, literalmente dar passos em direção a essa verdade. Quando a gente descobre a verdade, a gente precisa ter fé para crer e caminhar em direção à verdade que a gente descobriu. Porque senão do que adianta a gente descobrir se a gente não caminha em direção a essa verdade? As circunstâncias ao redor de Abraão, a cultura ao redor de Abraão diziam: não caminhe. Não acredite na palavra que ele te falou. Duvide daquele que te prometeu. Essa era a circunstância ao redor de Abraão. Cara, quando a gente descobre a verdade, Satanás ele é muito rápido em dizer: não é bem assim. Será que é isso mesmo? Satanás ele é muito rápido em plantar uma semente de dúvida na nossa mente, e é nessa hora que a dúvida chega que eu te digo que a gente precisa responder com fé. Você tem respondido com fé às circunstâncias ao seu redor? O passo mais difícil de dar numa jornada de fé é o primeiro, sabe por quê? Porque se a gente não caminha, não tem mais uma jornada para ser escrita. Se a gente não dá o primeiro passo de fé, a gente fica ali preso no mesmo lugar. Quando nós descobrimos a verdade, nós precisamos ter fé para caminhar em direção a essa verdade. Deus, ele disse a verdade para Abraão quando ele disse: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Isso é verdade, não é verdade? Tanto é verdade que a gente está falando de Abraão até hoje. Mas Abraão, ele só viveu essa verdade porque ele caminhou em direção a essa verdade. A verdade que Abraão um dia ele descobriu, ele caminhou em direção a essa verdade. E a minha pergunta para você, eu vou te fazer muitas perguntas essa noite, porque eu quero que você reflita. É se você tem caminhado em direção à verdade de Deus para a sua vida. Se eu parar para perguntar, eu sei que todo mundo aqui tem palavras que já recebeu da parte de Deus. Traga à memória as palavras que você já recebeu da parte de Deus e se pergunte: eu tenho caminhado em direção às verdades que um dia Deus falou sobre mim? Não adianta descobrir a verdade se você não crer na verdade e não caminhar em direção a essa verdade. Outro ponto importante: a gente precisa aprender a parar de esperar circunstâncias perfeitas para a gente caminhar em direção à verdade. Muitas vezes a gente quer que tudo se alinhe, da gente pensar: quando isso acontecer eu vou.
Quando aquilo aconteceu, eu dou o passo de fé que eu preciso dar. E Abraão, ele caminhou em direção à verdade quando ele estava menos preparado para caminhar em direção a essa verdade. Cara, esse é o ponto da história de Deus com Abraão, onde Abraão menos conhece o Senhor. Deus acabou de se revelar a Abraão, é o ponto da história onde Abraão menos conhece o Senhor. É o ponto da história onde ele se encontra menos preparado. Sabe, talvez você já recebeu algumas verdades da parte de Deus para a sua vida e talvez você não se sinta preparado para caminhar em direção a essas verdades. Mas eu preciso te dizer que a minha e a sua disponibilidade de dar passos difíceis abre o caminho da promessa. A nossa disponibilidade em dar passos de fé é que vai abrir o caminho da promessa. E eu te digo que assim como Abraão, nós não precisamos de outras razões para caminhar em direção à verdade, além da fé naquele que nos chamou. Cara, é impossível descobrir a verdade sem crer na verdade. E crer na verdade está condicionado a caminhar na verdade. Então eu te pergunto, você tem caminhado em direção à verdade que você descobriu? O que você tem feito com as verdades que Deus tem falado ao seu respeito? Você tem tido fé e se agarrado a essas verdades? Ou quando Satanás vem e joga uma mentira na sua cabeça, você se agarra à mentira? Se a gente descobre a verdade, a gente precisa crer na verdade. E se a gente crê na verdade, a gente caminha em direção a ela, custe o que custar. Amém? Vou beber uma água aqui que eu me empolguei no louvor. Segundo ponto, descobrir a verdade significa permanecer na verdade. Vamos lá para o nosso texto base. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra. Cara, se a gente descobriu a verdade, a gente precisa permanecer nessa verdade. E, se tem uma coisa difícil para o crente, é permanecer. Vocês concordam? Meu Deus. A gente vai ser melhor, mas, cara, a gente tem uma tendência, a nossa geração, de ser muito ruim em permanecer. Eu falo por mim, teve uma época da minha vida com Deus que era uma montanha russa. Não era uma montanha russa legal, era a hora estava lá em cima, a hora estava lá embaixo. A hora estava lá em cima, Deus é bom, a hora, meu Deus, ajuda-me. É difícil permanecer. E o engraçado, aliás, seria como se não fosse trágico. É que esse desafio de permanecer é exatamente aquilo que nos capacita para viver a verdade todos os dias da nossa vida. O quão disposto você está a permanecer na verdade que um dia você descobriu? O quão caro você está disposto a pagar para que nunca você tenha que abrir mão da verdade que um dia você descobriu? Assim como depois de descobrir a verdade, a gente precisa ter fé para caminhar em direção a essa verdade, a gente também precisa decidir permanecer nessa verdade. E existem 3 jovens na Bíblia que eu quero ilustrar aqui, que nos ensinam o poder de permanecer na verdade. E eles são Ananias, Misael e Azarias. A história deles está lá em Daniel 1, a gente vai ler Daniel 1, do 1 ao 4. Daniel 1, do 1 ao 4. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seu Deus na terra de Sinear e os colocou na casa do tesouro de seu Deus. Então o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos. Pulamos para o 6. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesar, Ananias Sadraque, a Misael Mesaque
e Azarias Abdinego. Ananias, Misael e Azarias eram jovens assim como eu e você. Se a gente for pegar a história, eles tinham de 15 a 18 anos. Eu não tenho mais 18, mas sou jovem. Eles eram jovens, assim como eu e você. E eles foram levados cativos por um rei chamado Nabucodonosor. E para entender como esses jovens eles permaneceram na verdade, a gente precisa entender em que momento eles descobriram a verdade. E se a gente estudar a história, a gente vai ver que esses jovens eles nasceram durante o reinado de um rei chamado Josias. E sobre o rei Josias, a Bíblia diz lá em 2 Reis 22, do 1 ao 2. 2 Reis 22, do 1 ao 2. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. Ele fez o que o Senhor aprova, andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero resumir para vocês como é que foi o reinado do rei Josias. Josias ele foi um rei que depois de muitos anos de idolatria, de muitos reis fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, ele foi um rei que se levantou para restaurar a adoração apenas do Senhor. E a restauração, a adoração apenas a Deus no reinado de Josias começou quando esse rei, ele lê o livro da lei que estava perdido no templo. E a Bíblia conta que quando Josias lê o livro da lei, ou seja, quando ele descobre a verdade, ele tem um encontro com a verdade, ele rasga suas vestes e ele chora profundamente, porque o povo ele tinha se esquecido de Deus. Josias, ele descobriu a verdade. E a principal característica do reinado de Josias, se a gente for pegar a história para ver, é que Josias, cara, ele derruba templo de Baal, ele derruba templo de Acera, ele manda eliminar todos os sacerdotes. Tipo assim, no reinado dele não tem espaço para outro rei além do Senhor. No reinado dele é só Jesus que é adorado. Essa é a principal característica de Josias. E ele então conduz o povo a Deus. A Bíblia conta que depois de muitos anos o povo ele volta a celebrar a Páscoa. Então o reinado de Josias foi um reinado que destronou a mentira e estabeleceu a verdade. E eu estou te contando isso porque eu quero que você entenda que Ananias, Misael e Azarias cresceram nesse reinado. Ou seja, eles descobriram a verdade. Eles sabiam que existia só um Deus para qual eles deveriam se prostrar e para qual eles deveriam adorar. Quando termina o reinado de Josias, logo vem o reinado de um rei chamado Jeoaquim, que foi um rei que a Bíblia diz lá em 2 Reis 23, do 36 ao 37. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zebida, filha de Pedaias. Ela era de Rumá. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seus antepassados. Ananias, Misael e Azarias, eles nasceram no reinado de Josias, que foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas eles também foram expostos ao reinado de Jeoaquim, que foi um rei que fez o que era mal aos olhos do Senhor. E quando a gente é exposto a uma mentira, cabe a gente decidir se a gente vai permanecer na verdade ou se a gente vai acreditar nas mentiras. Eu e você, a gente é expostos a mentiras todos os dias. E eu te digo que cabe a nós decidir se a gente vai permanecer na verdade ou se a gente vai acreditar na mentira. E não espere sentir vontade de permanecer na verdade. Eu já te adianto que você não vai sentir. Muito pelo contrário. Você vai sentir vontade de ir para a mentira. Não me pergunta por quê, estou buscando revelação. Mas você vai sentir. A gente precisa decidir permanecer na verdade. Esses jovens, Ananias, Misael e Azarias, nasceram no reinado de Josias, que fez o que era bom. No terceiro ano de Jeoaquim, que fez o que era mal, eles são levados cativos para a Babilônia por um rei chamado Nabucodonosor, que é um rei idólatra. E lá na Babilônia, uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que a gente leu no começo, é que esses jovens, eles têm os seus nomes mudados. Ananias, que significa Deus tem sido gracioso, teve o seu nome mudado para Sadraque, que significa a ordem de Acu.
Misael, que significa quem é como Deus, teve o seu nome mudado para Mesaque, que significa quem é como Acu. Azarias, que significa o Senhor tem me ajudado, teve o seu nome mudado para Abidnego, que significa servo de Nebo. E eu estou te contando isso porque eu quero que fique claro para você, que foi feito de tudo, para que esses jovens eles não permanecessem na verdade que um dia eles tinham descoberto. As circunstâncias ao nosso redor vão fazer de tudo, para que você não permaneça na verdade que um dia você descobriu. Quando esses jovens têm os seus nomes mudados, isso é uma tentativa de tocar na coisa mais preciosa que eles têm, que é a identidade deles. Cara, se tem algo perigoso para a gente, é ter a nossa identidade distorcida, porque aquilo que nós fazemos a partir daquilo que nós somos. E sempre vai haver momentos em que vão tentar distorcer a sua identidade. Como tentaram distorcer a identidade de Ananias, Misael e Azarias. E cabe a nós decidir permanecer. Cara, eu quero que você imagine a situação desses jovens. Eles eram da realeza, tinham uma vida boa. Agora eles são levados cativos para a Babilônia. Tinham nomes que glorificavam a Deus. E agora recebem nomes que glorificam a falsos deuses. A todo instante foi oferecida a oportunidade para esses jovens de abraçar a mentira e esquecer a verdade. Para finalizar isso, eu quero falar com vocês sobre o momento sobre o qual esses jovens mais são conhecidos. Eu não vou ler, mas eu vou te contar a história. Resumindo, certo dia está lá o rei Nabucodonosor, sem muita coisa para fazer, resolve levantar uma estátua de ouro. E aí, vamos levantar a estátua de ouro. Bacana, vamos levantar aqui. Tem ouro para gastar, vamos fazer isso. Daí ele levanta a estátua de ouro, e daí ele fala assim, toda vez que ouvir um som de um instrumento musical, vocês param tudo que vocês estão fazendo, vocês se prostram e vocês adoram a estátua, que aliás, muito ouro, então vai adorar a estátua que eu levantei aqui. Bacana. Decretou isso e falou assim, quem não adorar vai ser jogado numa fornalha de fogo ardente. Naquela época, como agora, tinha um povo que era X9. Tinha uns coaguetas lá. E daí eles viram que os judeus, eles não estavam se prostrando. Daí ele falou assim, ó, Nabucodonosor, aquele povo lá não está adorando a estátua que o Senhor levantou. E cara, a Bíblia fala que Nabucodonosor ficou muito bravo. Tipo assim, gastou tudo os ouro dele e não estão adorando a estátua. Ficou muito bravo. E daí ele mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. E ali na hora ele fala assim, ó, ou você se prostra e adora a estátua, ou você vai morrer. Eu vou te jogar na fornalha. Ou você se prostra e adora essa estátua, ou você vai morrer. Vamos ver qual que foi a resposta de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Daniel 3, do 16 ao 18. Daniel 3, do 16 ao 18, diz assim, Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar. E Ele nos livrará das suas mãos, ó Rei. Mas se Ele não livrar, saiba, ó Rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Essa é a resposta de alguém que descobre a verdade e permanece na verdade, mesmo que custe a própria vida. Sabe por que é tão difícil para mim e para você permanecer? Porque as circunstâncias ao nosso redor, elas dizem, desiste. As circunstâncias ao nosso redor, ela grita, está muito difícil. E a gente é tão imerso por isso que a gente olha assim para Deus e fala, Deus, você está entendendo porque eu não permaneci, né, Deus? Você consegue entender o porquê eu desisti? Olha o que aconteceu comigo. Olha os traumas, olha as dores que eu carrego. Olha o que aconteceu comigo, olha a circunstância ao meu redor. E a gente grita em alto e bom som para Deus, eu tenho bons motivos para não permanecer. Eu tenho bons motivos para não permanecer. Sabe por que muitas vezes eu e você, a gente não vê o milagre na nossa vida? Porque a gente prefere entregar para Deus os nossos bons motivos do que se entregar para Ele como um sacrifício. A gente prefere entregar para Deus os nossos bons motivos para desistir do que se entregar para Ele e ver Ele fazendo um milagre.
Quando eu e você, a gente se entrega a Deus como um sacrifício, Ele livrando ou não livrando, sobe para Ele o aroma daquilo que a gente fez. Não entregue os seus bons motivos para Deus. Não entregue os seus bons motivos para Deus, mas se entregue para Deus e deixa Ele fazer um milagre na sua vida. Cara, Ananias, Misael e Azarias, eles podiam dizer para Deus: Senhor, o Senhor está vendo? Se eu não me prostrar, eu vou morrer. Eles podiam dizer isso para Deus. E cara, eles podiam ter se prostrado. Eu tenho certeza que eles iriam para casa muito arrependidos. E Deus, Ele é um Deus misericordioso, a gente sabe que Ele podia perdoar isso. Mas, se eles tivessem feito isso, eles não teriam vivido o milagre. Porque só vive o milagre quem permanece na verdade. Só vive milagre quem permanece na verdade. Vamos ver o milagre. Daniel 3, do 22 ao 25. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos ao fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Cara, se anime com isso. Olhe, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece como um filho de Deus. Quando você permanece na verdade, você vive o milagre. Quando você permanece na verdade, você vive o milagre. Esses jovens nasceram no reinado de Josias, um rei que fez o que era bom. Foram levados cativos no reinado de Jeoaquim, um rei que fez o que era mal. Estavam sobre o reinado de Nabucodonosor, um rei idólatra. Sabe qual que é o segredo de permanecer? Ananias, Misael e Azarias nunca estiveram debaixo de um reinado humano. Eles sabiam que o seu rei era Deus. E isso precisa me animar, e isso precisa te animar, porque a gente não está debaixo de um governo humano, a gente está debaixo de um governo celestial, do nosso rei que venceu a morte. E é por isso que a gente pode permanecer, porque não é pela minha e pela sua força, mas é pela graça que nos capacita através do sangue que foi vertido na cruz do Calvário. E isso precisa mexer com o nosso coração. Isso precisa fazer com que a gente pare de entregar bons motivos e comece a se entregar para Cristo. Amém? Permanência sobre confiança naquele que te prometeu. Cara, quantos de vocês precisam de um milagre? Vocês estão bem, ninguém precisa de milagre. Precisa de uns 10. Para mais. Se você precisa de um milagre, a minha palavra para você nessa noite é permaneça. Permaneça mesmo que a sua alma grite para você desistir. Os milagres que eu e você, a gente tanto se anima na Bíblia, são de homens e mulheres que permaneceram na palavra. Eu te digo que pode até ser mais fácil desistir, mas na desistência não tem milagre. Na desistência a gente não vê milagre, a gente vê milagre quando a gente permanece na verdade. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Esse terceiro ponto é falando com amor, viu, gente? Cortou primeiro em mim. Terceiro ponto. Descobrir a verdade significa ser um discípulo de Jesus. Nosso texto base. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. O que é ser um discípulo de Jesus? Cara, se teve uma coisa que Jesus deixou bem clara na palavra dele, era isso. Eu acho que era para a gente não ter para onde correr. Ele falou bastante. Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser o meu discípulo. Eu quero te lembrar uma coisa que eu sei que você já sabe.
mas que a gente deixa muito escondido isso aqui, porque é uma coisa difícil. Não tem como ser discípulo de Jesus sem negar a si mesmo. E daí eu te pergunto, você tem sido um discípulo de Jesus? Estou rindo, mas estou chorando. Você tem sido um discípulo de Jesus? E eu quero ilustrar esse ponto para você, falando de um discípulo que eu amo muito, que é Pedro. Cara, eu gosto muito de Pedro. Eu brinco que eu queria ser mais João, porque para mim João é mais bem resolvido, mas eu tenho uma tendência para cair para Pedro, não tem o que fazer, tem que aceitar. Cara, Pedro, ele era um homem simples. Ele vinha de uma família de pescadores, provavelmente ele não tinha uma educação muito rebuscada, mas um dia Jesus chamou Pedro para deixar de ser um pescador e se tornar um discípulo. E a verdade é que quando Deus nos chama, Ele nos chama para um processo. E nesse processo, a gente precisa aprender a negar a nós mesmos todos os dias. E cara, Jesus conduziu Pedro por esse processo. E Pedro sofreu, hein? Pedro, foi difícil para ele o processo, mas ele permaneceu. Por isso ele é um discípulo. Pedro, ele é um discípulo ousado, ele é impossível. Se tivesse a época do temperamento, eu acho que ele seria o sanguíneo da vez. E cara, Pedro, ele era um cara que ele pensava assim: quando chegar a hora de eu ter que negar a mim mesmo, tomar a minha cruz e seguir Jesus, eu estou pronto. Ele achava que os outros discípulos nenhum estavam, mas que ele estava. Certeza que ele estava pronto para ir. Vamos ver que Jesus alertou ele que ele não estava, mas ele não acreditou. Mateus 26, do 31 ao 35. Então Jesus lhe disse: ainda essa noite, todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para Galiléia. Pedro respondeu, muito ousado Pedro: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Asseguro-lhes que ainda essa noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Cara, o Pedro achava que estava pronto. A gente sabe, a gente vai ler mais pra frente, a gente sabe que ele negou. Sabe o que Pedro ele não entendia aqui? Ele não entendia que a gente só não nega Jesus quando a gente aprende a negar a si mesmo. E eu vou te mostrar o porquê durante esse ponto, mas eu quero que você guarde essa frase. Você só não vai negar Jesus quando você aprender a negar a si mesmo primeiro. É importante que a gente entenda que Pedro ele não está mentindo, cara. Ele não está falando que não vai negar, tipo assim, no coração dele, vou negar, vou negar. Não é isso que está acontecendo. Ele realmente acreditava que quando chegasse a hora, ele estaria disposto a morrer por Jesus. Na cabeça de Pedro, negar Jesus nunca foi uma opção. Mas é claro que nada melhor que uma situação real para testar a realidade de uma fé. Mateus 26, do 69 ao 75. 26, do 69 ao 75. Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu e disse aos que estavam ali: esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, negou outra vez: não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. E aí ele começou a se amaldiçoar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Nada melhor que uma situação real para revelar o real estado do nosso coração. A verdade é que às vezes a gente acha que a gente vai, e aí a gente não vai. Eu lembro de uma vez que eu estava num retiro, e daí eu vi... Fizeram um apelo lá nesse retiro, né?
para que se Deus te pedisse tudo, tipo assim, você vai largar tudo, 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 e vai fazer o que Deus quiser. Se você fosse mesmo, era para você correr lá para frente, levantar o sapato como um símbolo que você ia. E eu lembro que o cara falou isso, mano, eu vi uma galera correndo de uma vez. Falei, será que só eu entendi o que ele falou? Ué, ele falou que era tudo, o povo não está pensando não? Será que eu estou muito pouco crente, eu não devo estar crente. E eu vi aquele povo correndo tudo de uma vez e eu pensei, caraca, tudo é tudo. Tudo é tudo. E eu lembro que depois eu fui, depois de ponderar um pouco, mas eu pensei sobre isso. Porque é muito melhor a gente pegar e falar para Jesus, Jesus, o Senhor sabe que eu não estou pronto, me ajuda. Do que a gente falar que vai e depois chegar um momento e a gente não ir. É muito melhor a gente falar, Deus, esse é o real estado do meu coração, o Senhor sabe que eu não consigo. O Senhor sabe que eu me sinto assim. Eu ouço a sua palavra domingo após domingo, mas eu ainda me sinto assim. O Senhor sabe que esse é o real estado do meu coração. É melhor que a gente se apresente para Deus com um coração sincero, porque isso Ele pode usar para transformar, do que a gente dizer, está tudo bem, e a gente sabe que não está. A gente só não nega Jesus quando a gente aprende a negar a si mesmo. Essa história de Pedro, ela sempre me chamou a atenção por um motivo. Se a gente for pegar um pouco mais cedo, quando os soldados eles vão buscar Jesus para crucificar Jesus lá no Monte Getsemane, tem um discípulo que ele puxa uma espada e corta a orelha do soldado. Essa é uma atitude, no meu ver, de alguém que está disposto pelo menos guerrear. Tipo assim, ele puxa a espada, tipo assim, ele se coloca numa posição de receber um contragolpe e ali morrer. Em Mateus, a gente não descobre quem é. Em Marcos, a gente não sabe quem é. Em Lucas, a gente não sabe quem é, mas João dedura. João pega e fala assim, então Pedro puxou a espada e cortou a orelha do soldado Malco. Cara, eu não consegui entender como Pedro, horas antes, estava disposto a morrer, porque puxa uma espada, infere um golpe, então ele se coloca numa posição de receber um ataque, e horas depois ele vai lá e nega Jesus. Tá? O que aconteceu? O que aconteceu com Pedro? E refletindo sobre isso, eu estava pensando que Pedro ele estava disposto a morrer e a lutar contra outros, para que na verdade dele Jesus vencesse. Sabe por que eu digo isso? Cara, Pedro, ele não aceitava a ideia que Jesus ia morrer. Na ideia de Pedro, quando o Messias viesse, ele viria para libertar os judeus da opressão de Roma. Então era inaceitável a ideia de Pedro morrer, de Jesus morrer. E eu vou mostrar isso para vocês na palavra. Mateus 16, do 21 ao 23. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro é muito ousado, cara, chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Na verdade, Pedro, quando Jesus viesse, ele libertaria os judeus da opressão de Roma, e os judeus eles teriam um lugar de honra junto com o Messias. Essa era a verdade de Pedro. E o que Jesus estava ensinando para Pedro aqui é que Pedro não podia pensar nas coisas dos homens, mas que Pedro precisava pensar nas coisas de Deus. E pensar nas coisas de Deus vai exigir de mim, de você, negar a si mesmo, porque nos obriga a destronar falsas verdades que governam as nossas vidas. Cara, às vezes a gente tem tanta certeza de algo, que quando a gente descobre que é mentira, a gente não sabe o que fazer. Porque a gente construiu a nossa vida em cima daquilo, aquilo era o nosso alicerce, e daí a gente não sabe o que fazer, porque é mentira, e aí dói tanto que a gente não sabe qual postura tomar. Descobrir a verdade significa ser um discípulo de Jesus, porque um discípulo de Jesus abraça a verdade mesmo que doa. Tem verdades que eu e você a gente vai ouvir, que muitas vezes vai rasgar o nosso coração, e quando normalmente isso acontece, a nossa tendência é querer fugir. E Deus ele deixa muito claro que ser um discípulo é negar a si mesmo, porque significa abraçar uma verdade que às vezes vai rasgar eu e você de dentro para fora. Mas a boa notícia é que a gente precisa rasgar de dentro para fora.
Sabe, eu sempre me pergunto, em que momento a nossa geração começou a pensar que cristianismo e sofrimento não andavam mais juntos? Em que momento a gente achou que ser cristão e sofrer não tinha mais nada a ver? Não é isso que Jesus ensinou. Em que momento que a gente começou a achar que se o nosso Jesus fosse crucificado, por que a gente não seria? Em que momento que a gente começou a achar que a gente tem que viver uma vida diferente da que ele viveu? Pedro, ele estava disposto a morrer, lutando por um Jesus que aos olhos humanos venceria. Porque essa era a verdade que governava a vida de Pedro. E abrir mão disso para Pedro naquele momento era pedir demais. Para Pedro era inaceitável a ideia de Jesus morrer. Porque a falsa esperança que deu, a falsa verdade que deu esperança para Pedro por tanto tempo, também precisava morrer. Pedro, ele precisava negar a si mesmo. Ele precisava morrer para si, ao destronar uma falsa verdade que governava a vida dele. Mas a boa notícia é que quando a gente nega a si mesmo e destrona falsas verdades na nossa vida, a gente vê esperança em Romanos 6:8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém? Porque se a gente morreu com Cristo, a gente crê que também com Ele a gente vai viver. Porque a gente só não nega Jesus quando a gente aprende a negar a si mesmo. Sabe, o que eu creio no meu coração, isso não está escrito, mas é algo que Deus falou ao meu coração. Pedro, ele não nega Jesus por medo da morte do seu corpo físico, porque horas atrás ele se colocou nessa posição. Talvez Pedro negue Jesus porque essa falsa verdade que era tão importante para ele precisava morrer. E eu te pergunto, porque eu sou pessoa de perguntas. Existe alguma falsa verdade na sua vida que precisa morrer hoje? A esperança é que mesmo que doa, se morremos com Cristo, também com Ele viveremos. Eu quero te contar uma história que eu ouvi esses dias de um podcast do Jesus Cop que mexeu muito comigo. Essa moça é uma moça que ela tem contato com a igreja sofredora. Então, ela contou a história de um senhor. E ela fala que esse senhor, acho que ele morreu com 80 e poucos anos. E desses 80 e poucos anos, 26 anos, ele passou numa cadeia por amor a Jesus. Isso não é mentira, tá, gente? Isso aconteceu, isso acontece até hoje. 26 anos, passou numa cadeia por amor a Jesus. E durante todos esses anos, ele foi extremamente torturado. Extremamente torturado. E ela conta que sempre era oferecida para esse homem, em meio às suas torturas, a oportunidade de negar a Jesus e de ser livre. Era sempre oferecida essa oportunidade. E ela conta de uma situação específica em que, depois de 20 anos de prisão, cavaram uma cova em um lugar onde não batia sol. E colocaram aquele homem de joelhos naquela cova. E ele ficou assim durante 6 meses. De joelhos, na mesma posição, em um lugar que não batia sol nenhum. E as fezes dele ficavam ali ao redor dele, só era retirada quando ele não tinha mais o que fazer. 6 meses nessa posição. E todo dia era oferecido para esse homem a oportunidade de água, comida e de negar Jesus. Ela conta que um dia deixaram o filho visitar esse homem. E o pai, ele foi preso, o filho tinha 6 anos, então fazia 20 anos que ele não via o pai, então já é um homem de 26 anos. E ele chega e ele encontra o pai dele nessa situação, de joelhos, com a pele toda comprometida, envolto às suas fezes, e ele fica desesperado, e num ímpeto de desespero, ele cai de joelhos ao pé do pai, e ele fala assim: nega, pai. Jesus vai entender. Num desespero ele fala isso, e sabe qual que é a resposta do pai para o filho? Ele responde assim: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu me pergunto, em que momento a nossa geração decidiu que cristianismo e sofrimento não andavam mais juntos? Essa mensagem não é para trazer peso para o seu coração, mas eu te digo que a gente precisa começar a repensar o cristianismo que a gente tem vivido. Esse homem, ele era torturado todos os dias.
e sempre lhe era oferecido água, comida e a oportunidade de ser livre. O que os torturadores desse homem não entendiam é que esse homem já era verdadeiramente livre há muito tempo, porque ele já tinha encontrado Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. E Jesus diz sobre ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse homem já era livre há muito tempo. Vamos para o quarto ponto, estou terminando, gente. E ele é: descobrir a verdade significa ser livre. Vamos lá para o nosso texto base. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Hoje a gente falou de Abraão, a gente falou de Ananias, Misael e Azarias, e a gente falou de Pedro. E eu quero fechar mostrando que a verdade fez desses homens, homens livres. Todos esses homens libertos, eles têm algo em comum. A palavra que eles creram, permaneceram e fez deles discípulos. Arrancou de dentro deles um dos maiores medos da humanidade, que é o medo da morte. A palavra que eles creram, permaneceram e fez deles discípulos. Arrancou de dentro deles um dos maiores medos da humanidade, que é o medo da morte. Abraão, ele estava disposto a sacrificar o seu próprio filho. E ele cria, ele tinha fé, que se fosse da vontade de Deus, Deus podia ressuscitar. Ananias, Misael e Azarias, mesmo sem saber se Deus os livraria da morte, eles estavam dispostos a entrar na fornalha de fogo, Deus livrando ou não livrando. E Pedro, quando chegou a sua hora de morrer, os historiadores contam que ele disse assim: crucifica-me de cabeça para baixo, porque não sou digno de morrer da mesma forma que o meu Senhor. Descobrir a verdade nos liberta de um dos maiores medos da humanidade, que é o medo da morte, porque nos faz olhar para a eternidade. Nos faz olhar para a eternidade. Apocalipse 21, do 1 ao 5. Então eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Lendo isso, eu te pergunto: o quanto você tem ansiado pela eternidade? Porque ele diz que lá ele vai enxugar do meu e dos seus olhos toda lágrima. Ele promete que não vai ver mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Descobrir a verdade significa ser livre de todo medo, porque o nosso olhar está fixo no autor e consumador da nossa história. E é por isso que o último ponto da mensagem é que descobrir a verdade significa olhar para Jesus. Tudo que a gente conversou só tem peso, porque o versículo da nossa série base começa assim, ó. Então, dizia Jesus. Tudo que a gente conversou tem peso, porque começa assim. Então, dizia Jesus. Apocalipse 21, agora do 6 ao 7. Disse-me ainda: está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Descobrir a verdade significa olhar para Jesus, porque ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Descobrir a verdade significa olhar para Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Descobrir a verdade significa olhar para Jesus, porque todas as coisas foram criadas nele e para ele. Descobrir a verdade significa olhar para Jesus, porque é nesse lugar que a gente entende que ele é o nosso Deus e nós somos os seus filhos.
Descobrir a verdade significa olhar para Jesus, porque é só olhando para Jesus que a gente pode viver a verdade que Ele veio proclamar, que ainda não mudou e continua sendo: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Sabe, a gente é uma geração, glória a Deus por isso, que a gente tem experimentado muito do fogo de Deus. E cara, eu amo o fogo de Deus, quem me conhece sabe. Mas eu creio que a nossa geração, ela precisa experimentar uma coisa chamada quebrantamento. Eu e você, a gente precisa quebrar diante de Deus. Eu queria chamar o ministério de louvor. Eu e você, a gente precisa quebrar diante de Deus. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. A gente precisa parar de achar tanta coisa e começar a buscar respostas em Jesus. Sabe, a gente como jovem fala muito: eu quero ver o avivamento. Quantos de vocês querem ver um avivamento? Amém? Eu quero ver um avivamento, eu creio no avivamento. Mas sabe como começa um avivamento? Um dia eu li um livro do avivamento do país de Gales. Começou com um homem chamado Evan Roberts. Ele era um mineiro, trabalhava numa mina de carvão, trabalho difícil, cansativo, trabalho pesado, manual. E ele era um jovem, assim como eu e com você. E ele chegava na casa dele e ele orava por horas e horas e horas. E sabe qual que era a oração desse jovem? Mais frequente, ele falava assim: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Jesus. Dobra o meu ego. Dobra o meu orgulho. Dobra aquilo que eu acho. Eu e você, a gente precisa quebrar diante de Deus. Se a gente não quebrar diante de Deus, o avivamento não vai vir. Arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. A mensagem, ela não mudou. A mensagem, ela continua sendo a mesma. A gente precisa continuar se arrependendo e continuar se quebrando diante de Deus. A gente precisa continuar se quebrando diante de Deus. E esse é o meu convite para você nessa noite. Esse é o meu convite para você nessa noite. Eu quero te convidar a se colocar numa posição onde você não vai ter medo de quebrar nas mãos de Deus. Sabe por quê? Porque Jeremias, ele nos conta uma história. Ele fala assim: eu desci a casa do oleiro. Ele estava fazendo um barro, um vaso. E esse vaso quebrou na mão dele e ele começou a fazer de novo. Eu e você, a gente precisa quebrar diante de Deus. E é só nesse lugar de quebrantamento que a gente vai poder ver o avivamento que a gente tanto espera. Sabe, a gente é jovem. A gente é jovem. Eu te pergunto se você tem entregado o melhor da sua juventude a Deus. Lá em Eclesiastes, no último capítulo, fala assim: lembre-se do Senhor na sua juventude, enquanto os seus fios de cabelos ainda não são brancos, enquanto você ainda tem força para correr. Se você não for gastar a sua vida 100% aos pés de Jesus, você vai gastar onde? Se não for para quebrar diante dele, você vai quebrar diante de quem? Quero te convidar a ficar de pé.